meninas lindas e assim, na época elas estavam tão doentes quanto eu. E assim, quando eu conheci a Ana, eu relutei no meu primeiro minuto, porque quando eu não aceitava que eu estava doente. Como ela mesma falou, eu também tive uma infância maravilhosa, com os pais maravilhosos dentro de casa, eu nunca tive falta de nada, sempre tive fartura, sempre fui mimada. Isso não é à toa da ansiedade, porque eu sempre fui muito mimada, sempre tive tudo. Com meus irmãos, não tenho uma história que possa falar assim, nossa, tive uma infância que foi difícil e por isso me trouxe a ansiedade e a depressão. Não, a minha vida sempre foi uma vida muito boa, muito bem estruturada, de boas escolas, de bons serviços, e financeiramente não era o melhor, mas também não era o pior, nunca faltou nada, tudo que eu quero eu tenho, onde eu quero viajar eu viajo, onde eu quero levar minhas filhas eu consigo, e ainda assim algo faltava em mim, e algo doía dentro de mim, e eu adoecia cada dia mais, eu não aceitava, e eu não procurava ajuda, e eu sempre fui daquelas que não gostava de dar trabalho ou de pedir ajuda para ninguém, eu nunca deixei ninguém me ajudar. E aí nisso eu sofria muito, porque eu guardava tudo para mim e sorria para a sociedade, e por dentro eu estava cada dia pior. E eu lembro que para mim procurar a ajuda da Ana Paula, eu tive que ter um chamado de Deus muito pesado. Porque foi um dia que eu tive uma crise de ansiedade muito triste, muito forte. Peguei minhas filhas por dentro do carro e eu não queria mais existir. Eu queria simplesmente sumir, desaparecer. Eu não queria viver mais ali. E aí eu peguei e andei com as meninas dentro do carro por umas 2 horas. E João Pinheiro é pequenininho, né, gente? Então eu rodei João Pinheiro várias vezes. E eu falava assim, eu não vou fazer nada com as minhas filhas. Porque então, pelo menos eu tinha um pouco de consciência. Mas eu vou fazer comigo, porque eu não quero mais. Elas vão ficar bem, elas têm a minha mãe, meu pai, o pai delas, elas vão ficar bem. Eu é que não estou bem, eu não quero mais continuar. E aí o que eu fiz? Falei assim, não, eu vou levar minha filha para casa da avó dela, vou deixar lá e sei lá, e vou sumir. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou pegar esse carro, eu vou sumir para uma outra cidade, mas eu vou desaparecer. E aí nisso, enquanto eu estava indo levar minha filha, a Elisa, ela na época tinha uns 6 anos, ela estava conversando comigo, contando sobre histórias de escola, de alguma coisa, nada a ver. E de repente ela parou, olhou para mim e falou assim, nossa mamãe, crescer sem uma mãe deve ser horrível. Crescer sem uma mamãe deve ser a pior coisa que existe na vida. Eu nunca queria ter isso para mim. Eu jamais saberia viver sem você. Naquele momento, eu olhei para ela e falei assim, o que você está falando? Aí ela, não sei. Só veio na minha cabeça que se eu crescesse sem você, eu nunca iria conseguir suportar. Porque eu amo muito você. E na hora, eu peguei e falei assim, Deus, obrigado. Obrigado por ter usado minha filha para me mostrar o tanto que eu estou doente. Porque eu estou doente. E eu não estou bem. E eu não consigo sozinha. E aí foi aí que eu peguei e comecei, eu vou precisar procurar ajuda, eu preciso me curar. E aí orei bastante e pedi muito para Deus, para que Deus me ajudasse a conseguir a ajuda. E do nada, ou não, que não existe coincidências, a Ana Paula mandou uma mensagem falando da palestra que ela ia fazer aqui na CE, 2 dias depois no meu celular, falando assim, vamos lá, a palestra, eu não lembro se ela era gratuita ou se tinha um valor significativo para o lanche, mas eu lembro assim, vem que você vai conhecer. E quando eu vim, eu escutei o depoimento da Adélia, eu vi a transformação que foi a vida dela, e eu fiquei assim, é nesse momento, é ela que eu preciso para poder conseguir, sozinha não, né, para mim conseguir tirar daqui. E realmente, eu comecei a trabalhar, a fazer a mentoria, não era fácil. Eu tanto trabalho que eu dei para a Ana Paula, dei trabalho demais, a Simone lembra, eu era relutante, eu era cabeça dura, eu não aceitava certas coisas, e principalmente quando era para mim me aceitar, porque não era aceitar, eu sei
os erros que meus pais cometeram, eu conheci o lado deles, eu entendi o lado deles, mas os meus, me aceitar, me sentir, me acolher, eu não conseguia. E acabei que consegui, obviamente. E depois disso minha vida mudou totalmente. Minhas filhas, enquanto eu estava doente, elas também estavam doentes. E eu não via. A Elisa teve crise de pânico, teve crise de ansiedade, teve problema na escola, ela não conseguia aprender. A Maitê teve uma carência maior. E assim, depois que eu me equilibrei, eu consegui ter mais paz na minha casa. Porque hoje em dia as meninas, elas são outras. Hoje em dia eu sou outra, tanto com meus pais, com meus irmãos. Eu brinco com a Ana Paula direto, que eu falo assim: Ana Paula, a vida parece uma montanha-russa. Tem dia que eu tô maravilhosa, tem dia que me dá uma badzinha, tem dia que eu ainda fico mal. Mas o importante é que quando eu fico mal, eu lembro de tudo que a gente trabalhou. Então eu começo a mesmo voltar lá nas questões, nas rotinas que a gente tinha, nos dizeres do eu sou, do que eu sou filha de Deus, do que eu nasci para ser amada, do que eu nasci para amar, que eu sou melhor. Então assim, eu começo sempre a rever os conteúdos e mando mensagem para ela e Ana, hoje eu tô mal. Aí depois passa um tempo, já tô boa. Aí eu mudei de serviço, danada, Ana, eu mudei de serviço, porque ela brigava comigo, você tem que sair do seu serviço, você tem que trocar do seu serviço. E eu fazia. Algumas coisas que ela mandava fazer, eu ainda não fiz. Mas tem outras que eu já fiz e demora mais, outras era mais rápido. Mas assim, foi uns 8 meses, não foi? De mentoria? 5 meses, mas nós arrastamos. O trem foi tão intenso, né? Nós arrastamos. Arrastamos Foi maravilhoso. E hoje em dia eu sou muito grata, porque ela me ajudou